Eu tenho uma grande paixão, que é entender como a qualidade dos relacionamentos afetam a saúde das pessoas. É isso que eu estudo há mais de 30 anos. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é que o imprevisto pode ajudar no desenvolvimento da saúde. Isso eu aprendi com palhaços que atuam no hospital. O grupo que eu estudei por 20 anos, os Doutores da Alegria, trabalha com a técnica do improviso. A improvisação é a habilidade de poder incorporar os fatos que estão acontecendo naquele momento para desenvolver o jogo e a relação com a criança. É também do improviso que nasce a graça. Quando existe essa relação, por exemplo, que o palhaço está nessa interação, por exemplo, se está passando um carrinho levando a comida no corredor do hospital, e aquele som pode virar o som de um trem. E esse trem pode levar o artista e a criança para uma viagem para a Transilvânia, por exemplo. A graça, que nasce também do inesperado, é interessante. É como se ela passasse uma rasteira no nosso intelecto, na nossa razão, e nos surpreendesse. E isso nos faz rir. A graça também, ela está associada a uma compaixão de Deus, divina, que desce sobre os homens, e também a delicadeza das formas. Então, existe na graça algo de divino no seu significado. Depois de muitos anos estudando, vendo pacientes acamados, estudando a interação entre palhaços e criança, vendo muitas interações, estudando sobre o imprevisto e a improvisação, no dia 1º de fevereiro de 2017, algo perfeitamente possível na vida de qualquer um aconteceu comigo, porém totalmente inusitado para mim. Eu e minha família, nesse dia, voltávamos de viagem, de férias, na Via Dutra, quando o senhor que nos conduzia teve um infarto, perdeu o controle da direção e bateu contra uma mureta. A minha filha quebrou o fêmur, o namorado dela foi para uma cirurgia de emergência por ter rompido o baço, e o meu filho menor sofreu escoriações leves. E eu acordei 23 dias depois numa UTI. Uma das primeiras palavras que eu escutei quando eu acordei foi sobrevivente. Eu demorei muito tempo para entender o significado dessa palavra, e muitos meses para remontar a história que eu vou contar agora para vocês. Eu acordei, eu tinha 2 ferros atravessando a minha bacia, um de cada lado. Eu tinha as mãos enfaixadas, porque o carro pegou fogo e queimou parte das minhas mãos. Eu estava entubada, estava sem voz, tinha catéteres e tubos passando por mim, tinha mais de 50 fraturas no corpo e 7 costelas novas de titânio. Mas e tinha, claro, muita dor nessa fase. Mas o que me chamou mesmo a atenção nesses primeiros dias foi que, apesar de tudo isso, da imobilidade das dores, a minha percepção estava extremamente aguçada. Eu rapidamente entendi para quais profissionais estavam abertos para interagir comigo e me ajudar no que naquele momento era essencial para mim. Era essencial que me virassem com delicadeza, para minimizar a dor. Era essencial que molhassem a minha boca com uma gaze para aplacar a sede. Era essencial que a Novalgina fosse injetada devagar para evitar as fortes taquicardias. É incrível o que o corpo humano faz pela sobrevivência. E apesar de eu sentir ali o hálito da morte naquela UTI, eu me sentia extremamente viva. Apesar do entra e sai de pessoas naquele lugar, sem dia nem noite, porque não tinha janelas, algo acontecia. E foi a partir daí que eu comecei a viver os meus 100 dias de hospital e a recomeçar e me transformar. Mas por onde começar?
Eu lembro que nos primeiros dias, 2 fisioterapeutas que me acompanhavam já há algum tempo vieram me visitar. E um deles falou para mim: mexe os olhos, mexe a língua, mexe o que dá. E eu pensei, é isso, a vida, o fio da vida, a gente segura por onde dá. E eu tinha ali alguns fios por onde eu ia recomeçar a minha jornada naquele hospital. Descobri também nessa época que existe uma potência na fragilidade. Essa potência, eu vivi ela mesmo antes de acordar. Durante o coma, eu tive uma série de 20 sonhos, dos quais eu lembro nitidamente, e eu pude começar a registrar 8 meses depois do acidente, quando as minhas mãos permitiram. Esses sonhos eram extremamente nítidos. Neles, eu estava em hospitais muito bonitos, hospitais alocados em lugares desérticos, hospitais barco, hospitais casa. Mas o que me chamou a atenção nesses sonhos, recordando deles, é que apesar de eu estar em coma, muitas coisas que eu sonhei, de fato, tinham acontecido. Por exemplo, eu sonhei com a minha filha de muletas vindo na minha direção e tentando me ajudar a levantar, porque nesses sonhos eu estava sempre imobilizada, ou numa maca, ou numa cadeira de rodas. Ela vinha e tentava me ajudar a levantar, e quando ela vinha, ela escorregava e caía. E aí, depois, o meu marido me telefonava e dizia que ela tinha que ser reoperada em função da queda. E, de fato, a minha filha foi operada do fêmur e teve que ser reoperada no período que eu estava em coma. Em outro sonho, por exemplo, eu estava sendo transportada em um helicóptero. E isso, de fato, aconteceu. Eu fui transportada do interior de São Paulo para aqui, para o Rio de Janeiro, nos primeiros dias. Em outro sonho, eu estava sendo conduzida para fazer uma cirurgia e meu marido me contava que meu filho tinha queimado as mãos. Na verdade, eu tinha queimado as mãos, eu fiz várias cirurgias, uma delas para amputar parte dos dedos da mão. Que força é essa que se manifestava, apesar da imobilidade, né? Existem várias explicações para esses sonhos, em fontes de conhecimentos diferentes. Mas o que eu queria ressaltar aqui, o que é importante para mim, é contar que esses sonhos me ajudaram no momento que eu acordei, ajudaram na minha recuperação, ajudaram, por exemplo, a eu escutar com uma certa serenidade a história que meu marido me contou logo que eu acordei. Então foi assim, com essa força da fragilidade, que eu comecei a viver os primeiros dias no hospital. Hoje, eu refletindo sobre essa experiência e pensando nessa questão da força da fragilidade, eu entendi que, apesar de eu ser psicóloga, trabalhar muitos anos vendo pacientes hospitalizados, existia em mim uma certa dó diante deles, uma certa comiseração. Eu deixei isso embora. Larguei isso e comecei a entender a força que existia nessa fragilidade. Hoje eu diria para pessoas que cuidam dos seus pacientes, não se enganem pela aparência deles. Talvez eles podem estar muito mais vivos do que você imagina. Cabe a nós puxar o fio de vida para ajudá-los na recuperação. Bom, vivendo os primeiros dias do hospital, o que acontece? Que coisas eu aprendi? A primeira coisa que você perde quando você está no hospital é o pudor. O pudor não serve a nada. As pessoas entram e saem, precisam fazer procedimentos em você, precisam te desnudar, precisam lutar pela sua vida. Então, adeus ao pudor. Eu também tive que mudar completamente a ordem, as prioridades na minha vida. Logo que eu acordei, uma voz gritava dentro de mim, eu me perguntava, mas como eu não estou do lado dos meus filhos para cuidar deles nesse momento? Mas eu comecei a entender que eu tinha que focar em mim e na minha recuperação para poder estar novamente do lado deles. Outra coisa que acontece no hospital é que o tempo tem mais tempo. Ali, imobilizada, eu tinha mais tempo para o que acontecia. E muitas pessoas que estavam dispostas à interação também tinham mais tempo. O tempo se dilata.
Pessoas que eu jamais imaginei vieram me visitar e ficar comigo. Abriram tempo no tempo delas para poder estar ali. E isso faz com que a minha memória se povoe de lembranças muito boas do hospital. Diante de uma situação trágica, podem se abrir momentos de extrema beleza. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, o primeiro banho que eu tomei no hospital, depois de 4 meses sendo banhada no leito, e eu pude sentir a água escorrendo em mim, do chuveiro, de cadeiras de roda, e isso era delicioso, eu dava gritos de felicidade. Assim como nos últimos dias, quando me levaram para uma área externa do hospital e eu podia sentir a brisa roçando a minha pele. Pequenos acontecimentos ganhavam uma outra dimensão. Poder estar aqui agora, conversando com vocês, é muito especial. Isso não é só uma maneira de dizer, é a pura verdade. Hoje, eu convivo com 2 linhas do tempo. A linha do tempo do que está existindo agora, de poder estar aqui com vocês, trocando ideias. E eu tenho consciência de uma outra linha do tempo, onde isso poderia perfeitamente não estar acontecendo. Uma série de eventos aconteceram para que eu pudesse estar aqui agora. Um caminhoneiro desceu do seu carro, pegou seu extintor e apagou o fogo do nosso carro enquanto pegava fogo. Pessoas vieram e nos retiraram de lá. Pessoas nos transportaram para o hospital. O primeiro cirurgião que me operou colocou meus órgãos no lugar. O segundo cirurgião que fechou a minha bacia e conteve o sangramento, que era o meu grande risco de morte nos primeiros dias. E todas as pessoas que trabalharam nas 6 cirurgias que se seguiram, as enfermeiras, os médicos, auxiliares de enfermagem, as pessoas da limpeza, amigos que vieram. É uma lista enorme de pessoas que me ensinaram o valor da palavra gratidão. Muitas dessas pessoas eu não conheço, talvez nunca conheça, mas a minha vida está extremamente entrelaçada delas. A minha agenda de 2017 está vazia. No mundo produtivo do trabalho, foi um ano que eu não existi. Nenhuma viagem, nenhuma reunião, nada. E o maior número de horas que eu passei imobilizada. Mas, a despeito de tudo isso, foi um ano de enormes aprendizados, enormes transformações e grandes encontros. Hoje, eu sou uma pessoa mais feliz, mais aberta para o mundo. E, apesar das sequelas físicas, eu vivo em um corpo mais saudável. Durante esse período, eu produzi um diário. E eu gostaria de ler um pequeno trecho para vocês. Um dia, o dragão te lambe com suas labaredas. Você queima e se reduz a cinzas. Então, a partir daí, talvez algo inédito possa acontecer. Eu galopei na natureza da luta pela vida. Pude sentir cada momento de imposição de sobrevivência. Ela pode ser feroz, assustadora e também fascinante e mágica. Nasce das suas entranhas e pulsa enquanto as máquinas apitam e apresentam o teu corpo na imobilidade. Falo de um percurso essencial: respirar, urinar, defecar, se arrastar pelo chão. E depois de alguns meses, engatinhar, andar. Esses verbos carregam a dimensão da vida. Acontecimentos sutis podem ser sinônimos de estado de graça, e você se sente novamente alinhado com a existência. E durante algum tempo, você vive o milagre de perceber as camadas da vida. As camadas que pulsam nos pequenos acontecimentos. E abrir os olhos ao amanhecer deixa de ser trivial. Ele é um pequeno milagre que se repete a cada dia. Continuar conectada à magia de abrir os olhos, de sentir a água e a brisa,
você luta para manter essas lembranças vivas na memória. E essa torna-se uma batalha tão sangrenta quanto aquela da UTI. As lembranças dos momentos de imobilidade e doença chegam a ser perturbadoras, não tanto por suas dores físicas e emocionais, mas sim por seus momentos de beleza. A beleza pela qual luto, para que ela não se apague no corredor longo e estreito do cotidiano. Muito obrigado por me ajudarem a não esquecer. Obrigada.